Meu nome é Marcelo, sou psicólogo aqui no CAPS Infantil Perus. Hoje estou aqui para estar falando um pouquinho da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. O que é essa trissomia? Nós temos 23 pares de cromossomos e o cromossomo número 21, em vez de ser o parzinho, são 3, por isso trissomia. Os 3 tipos de trissomia é a trissomia simples, a verdadeira, que atinge 95% da população que tem a trissomia. A de translocação, que é de 1,5% a 3%, essa é indiferente da idade materna, acho que é interessante colocar. E a trissomia mosaico, essa daí é que a pessoa com trissomia, ela acaba tendo menos prejuízos, se assim podemos dizer, menos comprometimentos. Olha, são 50 características, dessa trissomia. Então, assim, a hipotonia, mãos pequenas, genitália mal desenvolvida, a língua grande e protusa, uma associação com a deficiência intelectual. Então, tendo a trissomia, tem ali associado uma deficiência intelectual, cognitiva, Então, é um atraso no desenvolvimento psíquico motor, numa questão mais geral. Então, como lidar com isso? Na questão visual, eles normalmente, uma das características é ter um estrabismo. Então, é entender, é fazer com que os pais, a gente favorecer. Então, pai, você que é pai de uma criança com a trissomia, não crie receios, Leve seu filho ao oftalmologista. Se tiver que usar um óculos bifocal, faça com que ele use isso. Para quê? Para que favoreça, para que ele tenha realmente uma qualidade visual melhor, e isso vai propiciar um desenvolvimento melhor. Tenha sempre claro isso. Na hora que você estiver colocando algumas estratégias para ele, coloque de uma forma clara, figuras grandes, tenha um quarto bem estimulado, com bastante cores vivas. Para quê? Para que ele se sinta estimulado, para que estimule essa questão visual. Questão auditiva, o canal auditivo é um pouco reduzido, então acaba tendo mais inflamação, precisando de mais cuidados. Então é interessante estar atento a isso. Mas olha só, apesar disso, eles são ótimos ouvintes. Olha só que bacana, mesmo tendo isso, eles são ótimos ouvintes, eles são muito mais auditivos do que na fala. Então, isso é uma coisa que acho que é interessante estar claro, porque de vez em quando a gente acaba julgando ele pelo que ele está falando e não pelo que ele está ouvindo, por essa dificuldade, que ele tem. Assim, fale sempre de uma forma objetiva para ele, clara, utilize bastante gestos, expressões faciais. Então seja expansivo, fale de uma forma assim que ele entenda, use as mãos, os gestos, figuras para simbolizar o que você quer. Isso vai favorecer a compreensão dele, o processamento daquela informação. Então, o que nós precisamos? Precisamos que realmente esses pais também estejam abertos a todas as possibilidades de linguagem, e entender que ele precisa se desenvolver nessa questão da linguagem. Então, buscar também comunicações alternativas, as PECs, que são figuras onde você coloca que a criança faça essa associação. Figura de um abacaxi. Então, olha, filho, esse aqui é um abacaxi, esse daqui é uma mão. Então, vamos lá, vamos formar frases. Então, você faz uma fotinho com uma mãozinha, e aí ele coloca a mãozinha e depois o abacaxi. Então, eu quero um abacaxi, eu quero água. Então, isso tendo claro para ele desenvolvendo essa linguagem. E você tem ali um papel gigantesco. Você, quando eu coloco você pai, você professor, entendeu? Você que está interagindo com uma criança que você encontra na rua, é você ter a paciência para ouvi-la e depois
dá o tempo para que ela responda. Dê lá 5, 10 segundos a mais para que ela processe aquilo que você falou e responda. Você vai ficar surpreso com o quanto que ela processou da informação. Na questão motora, é assim, sim, ele tem a hipotonia, então ele vai ter uma dificuldade maior para andar, para se locomover, para sentar, a questão da deglutição. Por que a fala dele, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? A fala, a linguagem. Então vai fazendo com que ele tenha dificuldade, porque a musculatura também facial entra nessa hipotonia. Hipotonia é uma fraqueza muscular, então ele abraça de uma forma mais mole, então ele tem uma dificuldade maior para se locomover, para engatinhar, andar, sentar. Então estimular isso, jogando bolinha para a criança pegar, entendeu? Deixando que ela pedale, que ela suba os degraus da escada, para que ela vá criando uma resistência, que a gente chama de coordenação motora grossa. E nós temos a fina também. Então, é assim, a fina é o quê? É fazer com que ela desenhe, que ela pinte, pega diversos tamanhos de lápis, grossura de lápis diferentes, para que ela pegue, para que ela manuseie, pincéis, né, grandes, pequenos, para que ela vá criando isso. Não se preocupe muito com o desenho, e sim com os traços, deixa que ela faça aquilo de uma forma tranquila, porque aí ela vai construindo mentalmente, neurologicamente, mais habilidades motoras finas. Na questão social, acho que é interessante que os pais também estejam abertos a realmente inserir ele numa creche, inserir ele na pré-escola, na escola e assim em todos os ambientes sociais, porque o Down, né, a criança com a trissomia, ela aprende muito por modelo. Então ter sempre uma criança ali, evitar o 1 para 1, né, sempre a mãe ensinando o filho, o professor ensinando o aluno. Sim, expanda, né, isso, faça com que realmente tenha outras pessoas envolvidas, né, nessas situações de aprendizagem, de interação com outras crianças. Isso vai favorecer com que ela aprenda pelo modelo e entenda que também há possibilidade de erros e de acertos, né? Aquela coisa que a gente chama de ensaio e erro. Então isso é algo que vai fazer uma construção gigantesca para essa criança com a trissomia, mas também para outra criança. Ela vai aprender muito com isso, a entender as diferenças também. Então nessa questão social, os pais têm que estar muito abertos a estar inserindo. Os benefícios da socialização, isso tem que estar claro para você enquanto pai, que quanto mais ela socializar, melhor para ela vai aprender, ela vai entender o outro, ela vai aprender a dividir, a se frustrar com a outra criança, a brincar com a outra criança. Essa interação social é fundamental para fazer com que você tenha sucessos e seja até surpreendido pelo seu filho. É o quê? Procure realmente o apoio de profissionais especializados que vão te ajudar, que vão te apoiar nessa difícil missão de estar ali cuidando. E entender que o fator predominante para que você tenha resultados surpreendentes é o quê? É um bom ambiente familiar, sem discussões. Então evite falar com seu filho de uma forma ambígua, discussões na frente dele, brigas. Então, quanto mais ele tiver um ambiente saudável, melhor para ele. Então, pais, atentos ao seu filho, né, informados sobre tudo que está acontecendo, como melhor ajudá-lo, né, capazes de intervir, entender que não é colocando as coisas mais fáceis para ele que vai favorecer ele. Não, estimule ele, né, nem tarefas muito difíceis, nem muito complexas para ele. Tente achar ali a certa medida, a medida exata para o seu filho. E entenda, uma coisa tem que ficar clara para você, né? Eles não são radicalmente tão diferentes do que cuidar de uma outra criança que não tem a trissomia. Entendeu? Essa diferença não elas precisam da mesma coisa. E o que é essa mesma coisa? O mesmo carinhoso processo de educar, ajudar, favorecer com que ela tenha uma autonomia, uma independência clara e objetiva e que ela seja apoiada dentro da sua peculiaridade, do seu desenvolvimento.